algumas palavras a título introdutório. O Dr. Arthur pediu para eu comentar com vocês a respeito dos poderes do juiz no projeto do novo Código de Processo Civil. Na verdade, há várias facetas, não é? Nós podemos encarar o projeto do Código de Processo Civil sob várias perspectivas, e uma delas, sem dúvida alguma, é o poder do órgão jurisdicional. E eu estou seguindo aqui, eu procurarei seguir durante essa minha participação um roteiro, né? Na verdade, vocês vão perceber que nós vamos trabalhar com alguns exemplos, e tenho a impressão de que, com a análise destes exemplos, talvez nós consigamos extrair, por assim dizer, o espírito do Código quanto a este ponto. Há uma reclamação em geral. Na verdade, este projeto é polêmico. Há polêmicas de duas ordens. Há aquela polêmica que me parece uma polêmica sem sentido, daquelas pessoas que criticam o projeto sem conhecê-lo, ou, como diz o Ronald Dworkin no seu livro mais recente, né, ele diz assim que ele não gosta de ser criticado por aquelas pessoas que sabem do pensamento dele pela televisão, porque ele normalmente não fala na televisão sobre o pensamento dele, né? E mais ou menos isso acontece também aqui em relação ao projeto do Código de Processo Civil. Às vezes as pessoas ficaram sabendo do projeto pela televisão, pelo Jornal Nacional, e daí, com base nisso, quer opinar, quer discutir, e a gente percebe que muito pouco se estudou a respeito do projeto. E há também aqueles que analisaram um pouco do projeto, né? E uma crítica que há em relação ao projeto é no sentido de que o projeto aumenta muito os poderes dos juízes, aumenta muito os poderes dos magistrados de primeiro grau, de tribunal local e dos tribunais superiores. Eu coloquei aqui, adredemente mesmo, a intenção foi essa, o artigo 1º do projeto do Código de Processo Civil, porque este artigo, pasmem os colegas, os aqui presentes, esse artigo tem sido criticado, né? O artigo 1º do projeto do Código de Processo Civil diz, pura e simplesmente, que o projeto ele tem, o eventualmente novo código, se aprovado, ele tem que ser ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e princípios fundamentais estabelecidos na Constituição. E eu estive em um evento, participei de um evento, e um colega, professor de Direito Processual Civil, inclusive tem dado palestra no Brasil inteiro falando mal do projeto do Código de Processo Civil, ele disse o seguinte: imagina, os juízes agora vão poder decidir com base em valores e princípios que estão na Constituição. Eu pensei comigo, poxa vida, onde esse colega esteve nos últimos 30 anos, né? Em Marte, talvez? Porque já faz muito tempo, né, que é evidente que, na verdade, para mim sempre foi assim, talvez isso não tenha sido tão claro em outras épocas entre nós, mas é indubitável que nós temos que interpretar tudo, né, à luz da Constituição. Eu estou fazendo um livrinho sobre princípios jurídicos, e, na verdade, por que alguns colegas dizem, por que valores e princípios, né? Justamente porque algumas pessoas entendem que, por exemplo, dignidade da pessoa humana não é um princípio, é um valor, não é um valor jurídico. Então, na dúvida, colocamos valores e princípios, né? Se algo está na Constituição que não é um princípio jurídico, é um valor jurídico que deve, evidentemente, influenciar a tomada de decisões pelos magistrados. E me parece que esse artigo tinha sim que estar num projeto do Código de Processo Civil. Porque, por absurdo que possa parecer, de fato, há muita gente que, e esse exemplo desse professor que eu acabei de mencionar, sem falar o nome, de fato, não é uma manifestação disso. Para muita gente, a Constituição é algo que existe em outro patamar, que não interessa para o ordenamento jurídico, ou, no máximo, é algo para ser lembrado quando eu quero usar um argumento que não vai servir para nada. E não é assim, evidentemente. E não pode ser assim, evidentemente. Eu estudava isso, como mencionei, para escrever esse outro livrinho, e chega à conclusão de que não é correto dizer nem que a Constituição está no topo, nem que a Constituição está na base do ordenamento jurídico, mas sim que a Constituição está em tudo. A Constituição, para mim, hoje é como uma grande piscina, e qualquer outro artigo de lei ou qualquer outro código tem que ser visualizado como uma esponja que você joga nessa piscina, né? Me parece que a Constituição, a norma constitucional e seus princípios, né, interpenetram em tudo que está, né, no sistema jurídico. Então, não há como interpretar o nosso sistema sem visualizar, sem ler todos os artigos que compõem um código com as lentes da Constituição Federal. E este artigo desejou isso.
né? Mas isso revela, e eu citei isso como exemplo, né? Isso revela que, na verdade, não foi desejo da comissão aumentar os poderes dos juízes, aumentar os poderes dos magistrados de todos os tribunais e assim também dos magistrados de primeiro grau. Me parece que isso é algo inevitável, né? E é inevitável por uma série de razões. Uma delas, o professor Adroaldo comentava aqui em sua exposição, que é a mudança muito grande, muito rápida da nossa sociedade. A nossa sociedade muda muito rápido, tudo muda muito rapidamente o tempo todo, né? Eu sou de uma geração que só depois da faculdade foi tomar conhecimento de algo chamado internet, né? E era internet de escada ainda, né? Esses dias atrás eu cheguei em casa, meu filho falou assim: pai, dá uma olhada nesse site aqui. Meu filho, que vai fazer 12 anos. Pai, dá uma olhada nesse site aqui. Não, é um site bacana, achei interessante o site. Eu falei assim: olha, filho, legal. Onde você acessou isso aí? Não, eu fiz, né? Então, a geração que está vindo aí é uma geração que pensa tudo muito mais rapidamente do que a gente ainda, né? Se bem que eu já sou de uma geração que talvez já esteja passando, por assim dizer, né? Mas tudo muda muito rapidamente, nós vivemos ansiosos, queremos mudar tudo o tempo todo, somos também uma sociedade frustrada, né? Então, esses valores que estão na sociedade fazem com que o legislador, aquele que cria normas de direito material ou de direito substantivo, também se preocupe em criar regras ou normas jurídicas, no sentido mais amplo, também de maneira mais vaga, também de maneira mais indeterminada. Então, hoje é bastante comum, em todos os códigos, em todas as leis, o recurso a cláusulas gerais, né? Então, o Código Civil, no seu artigo 2035, parágrafo único, diz que anula a cláusula contratual que contraria a função social da propriedade ou função social do contrato. Mas o que é isso, né? A lei não diz o que é isso, é uma cláusula geral, e a própria definição do que seja essa cláusula geral vai variar no tempo e no espaço. Algo parecido acontece também com a quantidade cada vez maior de normas que contêm conteúdos vagos ou indeterminados, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 51 diz que anula a cláusula abusiva. E há, por fim, os princípios jurídicos, né? Na verdade, os princípios de que estamos falando aqui não são princípios como aqueles que mencionávamos antigamente, né? Que são, na verdade, regras. Eu me refiro aqui, só para citar um exemplo, a princípios como o da dignidade da pessoa humana, né? Houve um tempo em que se mencionava o princípio da dignidade da pessoa humana como se fosse um argumento retórico, que não teria um valor, um respaldo, ou não servia, inclusive, para fundamentar uma argumentação jurídica mais séria. Hoje não. Hoje, pedidos e defesas e decisões judiciais se fundamentam, muitas vezes, apenas nesse princípio. Então, é hora de, como já se diz por aí, de se levar a sério o estudo dos princípios. Tudo isso impõe, na verdade, um novo modo de concretização da solução jurisdicional. Impõe um novo modo de se compreender, não só a sociedade, mas o direito material, mas também o processo civil. Porque, afinal de contas, o processo serve à sociedade e ao direito material. O processo não existe para si mesmo. E, diante desse contexto, né, é que se pensou, quando se pretendeu fazer um projeto de Código de Processo Civil, pelo menos eu pensei assim, e outros membros da comissão também, não posso dizer que todos os membros pensavam do mesmo jeito, mas se pensou em fazer um projeto ou um anteprojeto, primeiro, que consagrasse em seu bojo os princípios constitucionais. Por isso, certamente muitos dos colegas que aqui estiveram antes de mim fizeram referência a princípios do contraditório, a fundamentação das decisões judiciais, né? E coisas assim parecidas. Mas, sobretudo, um projeto que fosse simples, porque as normas processuais têm que ser simples, né? Não podem ser complexas. E, além disso, regras processuais que se preocupassem mais com o direito material do que com o procedimento em si mesmo considerado. Eu tenho a impressão de que, se nós não alcançamos isso plenamente, pelo menos um grande passo foi dado nesse sentido. E eu vou tentar ocupar os próximos minutos dessa minha exposição trabalhando com exemplos, né, de situações que, segundo penso, vão permitir que, ao final dessa exposição, a gente conclua se, afinal de contas, o projeto alcançasse, de fato, esse desiderato ou não. Eu vou seguir aqui a ordem do código. A gente vai
navegar um pouquinho aqui na parte geral do projeto Código de Processo Civil, depois um pouco de processo de conhecimento, um pouco de execução e um pouco de recursos, né? Eu pensei alguns exemplos. A gente não tem condições de, em 40, 50 minutos, falar de todas as situações que traduzem, por assim dizer, né, esses valores que a gente mencionou muito rapidamente aqui a título introdutório. Mas o primeiro deles é o artigo 64 do projeto do Código de Processo Civil. Sabe que o professor Adroaldo fez um comentário, né? A gente fica já falando que isso aqui já é o código. Imagina, né? Está apenas tramitando na Câmara ainda. Tomara a Deus que o relator seja um relator, né, preocupado em manter, me parece, as linhas gerais do projeto, não tenha a ideia de inserir um monte de procedimentos novos que, às vezes, não tenham sentido ou não tenham coerência com o projeto. O parágrafo 3º do artigo 64 do projeto é uma inovação. O parágrafo 3º do artigo 64 do projeto contém um princípio que, fora do Brasil, tem sido muito estudado. Aqui entre nós, me parece, há só 2 artigos, não há livro, nada muito profundo a respeito, que é o princípio da translatio iudice. O que é que sucede hoje? Hoje, se eu entendo que a decisão foi proferida por um juízo... Está muito ruim de ler? Estou vendo o pessoal forçando aí para ler. Está muito ruim? Tá bom? Hoje sucede mais ou menos assim. Se o pronunciamento judicial é proferido por um juízo considerado posteriormente incompetente, essa decisão é nula. E, não raro, isso faz com que o procedimento inteiro seja reiniciado, ou boa parte do procedimento seja reiniciado. Eu mesmo atuei em uma ação rescisória cujo pedido foi julgado procedente e a decisão foi rescindida, os autos foram enviados para o juízo considerado competente para que tudo começasse de novo, fosse proferida nova decisão e novos recursos e assim sucessivamente. No entanto, isso não tem, a meu ver, muito sentido, porque, afinal de contas, a atividade jurisdicional é prestada por magistrados. E nós sabemos também muito bem que a divisão de competências é, antes de tudo, uma divisão de trabalho desse serviço público que é prestado pelo Poder Judiciário. E, também não raro, a solução a que se chega com a decisão a ser proferida posteriormente pelo juízo considerado competente é a mesmíssima, né? É idêntica àquela a que chegara antes o juízo considerado incompetente. Por isso, o parágrafo 3º do artigo 64 do projeto diz que, salvo decisão em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Eu recebi esses dias atrás por e-mail de um aluno uma decisão de um tribunal federal, que não era o tribunal aqui da 4ª Região, anulando uma liminar que havia sido concedida por um juízo considerado incompetente, o que não me parece adequado, porque se havia, no caso, urgência, havia aparência de um direito a ser protegido, era o caso de se manter a liminar, remeter-se os autos ao juízo competente para que ali, se fosse o caso, né, nós mantivéssemos ou não a decisão antes proferida. Percebam que aqui há esse exemplo revela que o projeto não está tão preocupado com técnicas procedimentais ou com noções que para muitos seriam noções fundamentais da teoria geral do processo. Eu encontrei o Fred na hora do almoço e a gente conversava sobre a questão das condições da ação. Afinal, o projeto mantém ou não as condições da ação? E eu comentei com ele o seguinte, que quando a gente estava revisando a parte das condições da ação do projeto, primeira coisa, impossibilidade jurídica torna-se equivalente à improcedência do pedido, né? E segundo, nós tiramos a expressão condições da ação do projeto. Por quê? Porque todo mundo fica se perguntando, afinal de contas, condições da ação equivale a mérito ou não equivale a mérito? É uma discussão, segundo nós pensamos, estéril para uma lei que, na verdade, é destinada a regular procedimentos, né? Então, a preocupação deve ser com a realização do direito daqueles que vêm a juízo, né? Essa deve ser a preocupação maior de um projeto, ou, na verdade, de algo que pretende ser um Código de Processo Civil. Nesse sentido, o artigo 291 do projeto diz o seguinte, e eu percebo, inclusive, que muitos colegas ainda não notaram a dimensão desse artigo 291 do projeto. Diz o artigo seguinte, antes de proferir sentença sem resolução de mérito, o juiz deverá considerar à parte a oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Esse artigo aqui ele é inspirado em uma disposição parecida, não equivalente,
que existia no arquivado projeto de lei de ação civil pública.